A importância da evangelização no cenário atual. Paz do Senhor. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para você 6 situações no que se refere à evangelização. As 4 primeiras é onde pregar, quando pregar, quem deve pregar e o que devemos pregar. Quando eu falo pregar, estou falando também evangelizar. E as 2 últimas vai surpreender você, porque são 2 coisas ou 2 situações que nós não podemos fazer na evangelização. Fica com a gente, eu tenho certeza que o Senhor Deus vai surpreender você, tá bom? Eu quero dizer a você que lá em 2013, na cidade de Joinville, nos dias 20 a 24 de fevereiro desse ano, participamos de um curso, de um seminário sobre missões urbanas. Muito bom. Na época, o presidente de campo era o pastor Sérgio Melfior. E os professores Juari e Cássio Rutz, onde passamos ali 5 dias tratando da evangelização. Queridos, a evangelização é aquilo que todos nós devemos fazer. Deve ser a prática do cristão. O cristão, o convertido, ele deve querer para o seu semelhante a mesma coisa que Deus lhe alcançou. Evangelizar é uma grande e maravilhosa oportunidade. Eu vou trazer aqui para você 4 perguntas maravilhosas, tá bem? E 2 perguntas no final que vêm em contrapartida às outras 4. A importância da evangelização. 4 perguntas que é preciso fazer para evangelizar. E depois das 4, 2 que não se deve fazer, porque quando alguém faz essas outras 2 perguntas em meio à evangelização, ele pode estar trazendo para si mesmo aí uma grande frustração. Vamos lá. As 4 primeiras perguntas na evangelização nesse cenário. Bem, lá em Lucas, onde evangelizar? A primeira pergunta é essa. Onde eu devo evangelizar? Lá em Lucas 14, do 15 ao 24, o Senhor Jesus está falando para que a evangelização ela seja feita nos cantos, nos valados, nas periferias da cidade, não é? Eu quero trazer uma situação em que existem muitas missões na África, existem muitas igrejas grandes que têm centenas de missionários por todos os cantos do mundo, inclusive na Amazônia, no nosso Brasil. E muito bem, show, é isso mesmo que temos que fazer. Mas o interessante é que nós temos que fazer missões também no nosso quintal. Porque dentro da nossa cidade, e eu quero olhar para a minha cidade, quero que você que está me assistindo olhe para a sua cidade, tem também necessidade. Necessidade de que se leve a palavra do Senhor, necessidade social também. E muitas vezes estamos olhando mais para fora e no nosso próprio quintal nós temos aí as mesmas necessidades que outros países têm. Então, diante da evangelização, onde nós devemos evangelizar? No quintal da nossa casa, na nossa cidade, em todos os lugares que o Senhor nos propor, ok? Bem pertinho. E também Lucas 15, os versículos 8 a 10, traz ali a parábola da dracma perdida. E a tipologia
da mulher que perde a moeda de dracma na sua própria casa. É os perdidos dentro da própria igreja. Muitas vezes estamos mais preocupados com o vizinho, mais preocupados com a outra família, e a nossa família frequentando a igreja, frequentando a denominação, e alguns membros da família perdidos, sem aquele comprometimento, são mais seguidores de Cristo do que discípulos de Jesus. São os perdidos dentro da própria igreja. Não podemos perder a oportunidade de estar sempre evangelizando ali, na nossa cidade, no contorno da onde a gente vive e também dentro da nossa própria casa, revendo dentro da nossa própria congregação como é que estão as coisas. A segunda pergunta que devemos fazer: quando evangelizar? E aí eu trago ali 2 versículos chave para esta pergunta, esta resposta. O momento de evangelizar. Hebreus 10:37 está falando: um poucochinho só, e o que há de vir virá, e não tardará. E lá em Mateus 24, do 32 ao 34, está falando ali da geração do arrebatamento, do nascimento da figueira. E a Bíblia diz que quando a figueira nascer, os acontecimentos finais será na geração desse nascimento. 14 de maio de 1948, a nação de Israel foi decretada Estado e então nasceu a figueira. A figueira é a tipologia de Israel. E nós estamos vivendo a geração das últimas coisas. Quando devemos evangelizar? Agora, muito mais do que antes. Agora, já que estamos quase sem tempo. Não perca tempo de falar ao seu colega de trabalho. É claro que numa hora apropriada, não perca tempo de falar de Jesus Cristo para aquela pessoa que se aproxima de você. Espere a deixa. Espere que o coração se abra e fale de Jesus. Já falta pouco tempo, não temos quase tempo nenhum. A terceira pergunta: quem deve evangelizar? Aí Mateus 12:30, Lucas 11:23, está falando aí de que casa dividida não prospera, né? E a outra citação: quem não está comigo é contra mim. Quem deve evangelizar? Todo mundo. Todo aquele que conhece a palavra do Senhor deve fazer uso de propagar o evangelho de Jesus Cristo. Todos, sem exceção. Ora, se o evangelho foi bom, é bom, houve transformação, houve algum tipo de cura, libertação, o que aconteceu comigo eu quero para mais alguém. Quem deve evangelizar? Todo mundo, todos, sem exceção. Jesus disse lá em Marcos 9:38 a 40, não o proibais. Vieram se queixar que estavam pregando ali no nome dele, né? Aconteciam curas. Jesus diz, não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Quem deve evangelizar? Todo mundo. E algo também para que possamos entender bem claro a palavra do Senhor, que lá em Filipenses 1, dos versículos 15 ao 19, diz que existe muitos pregadores que pregam por ganância, por avareza, por vaidade, por fama. E o Senhor diz lá em Filipenses, nas palavras de Paulo, não importa de que maneira estão pregando. Paulo estava dando
valor ao que está sendo pregado. Porque aquilo que está sendo pregado são sementes e que irão gerar salvação na vida de alguém. Não olhamos para quem prega, olhamos, assistimos, ouvimos, observamos, analisamos as pregações que irão gerar salvação. Bem, a quarta pergunta é: o que evangelizar, né? E aqui é interessante, né? Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 13, 8, que ninguém pode com a verdade, a não ser pela verdade. Ninguém pode com a Bíblia, a não ser pela Bíblia. O que evangelizar? A palavra do Senhor. Apresentar Jesus Cristo através da sua palavra. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que tem que ser pregado, a cruz de Cristo. Em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E alguém pode dizer, mas eu não posso pregar, não me deixam pregar. Uma das pregações mais eficazes que existe dentro da evangelização é o testemunho pessoal. Leia Tiago 1:22, Mateus 7:24, Lucas 11:28. Quando você que está na igreja ali aceitou a Jesus Cristo, renunciou, vive uma vida de transformação, aonde você vai, as pessoas percebem que você é um cristão. O testemunho fala muito alto. Muitas vezes não precisa sair nenhuma palavra da nossa boca e as pessoas identificam como cristão. Bem, vamos para a segunda parte. O que não devemos fazer, né? Quais são as duas perguntas que nós não devemos fazer? Estamos ali evangelizando e nós queremos saber, né? Olha aqui, ele não aceitou Jesus. É comum alguém dizer, olha só como é que tratou a gente, esse vai para o inferno. E é coisa corriqueira alguém estar sempre numa evangelização, até mesmo por ser maltratado naquela evangelização, naquela apresentação do evangelho. Esse vai para o inferno, aquele vai para o inferno. Esse aqui está no espiritismo, esse outro aqui está aí na feitiçaria, aquele outro ali é idólatra, vai tudo para o inferno. Não, meus irmãos, não podemos cometer esta grosseria. Quem será salvo na evangelização? Isso nós não podemos fazer. Lá em Romanos 10, versículos 6 e 7, a Bíblia diz, ninguém sabe quem subiu ao céu e quem desceu ao abismo. Não cabe a mim, não cabe a você prestar esses pré-julgamentos. Vá que a pessoa que destratou você quando você estava apresentando Jesus Cristo, ao dobrar a esquina, ela venha mudar de ideia. A segunda pergunta que não devemos fazer: todos os evangelistas serão salvos? Eu diria que todos os pregadores, né? Todos os pastores, todos aqueles que fazem uso da palavra do Senhor serão salvos? A gente também. Não precisamos fazer isso porque nos traz muitas decepções. E aí o que a Bíblia diz, né? Lá em Mateus 7, 21 ao 24. Eu curei, eu preguei, eu profetizei, eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer, não vos conheço. Olha que coisa interessante, alguém que leva a palavra do Senhor, seja o título que for, na hora da salvação, ele não alcança a salvação. E não alcança a salvação por quê? Não alcança a salvação porque não praticou a palavra.
Essa é a grande diferença. Então, onde nós devemos pregar? Em todos os cantos. Né? A segunda pergunta, quando? Agora. Levante-se daí, mande o WhatsApp para alguém, fale de Jesus. Se você vai fazer um passeio, aproveite a oportunidade. Eu não estou falando para você ser um chato de Jesus, mas observe. Se houver ali uma abertura, é a sua vez. Bem, quem deve pregar? Todo aquele que um dia foi salvo, né? Todo aquele que conhece a Bíblia e que recebeu as bênçãos do Senhor. O que evangelizar? A palavra do Senhor. E não se esqueça que não cabe a mim, não cabe a você querer, né, saber quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Todos os pregadores já estão no céu. Não cabe, isso não é função minha, não é função sua. Mas a evangelização, ela deve ser feita, ela deve ser uma realidade na vida do cristão. Bem, eu espero que você tenha gostado, tá bem? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, é muito importante ter você aqui. Hoje o vídeo foi um pouquinho longo, mas muito bom, tá? Eu peço para você curtir, comentar, compartilhar. Deus abençoe você.